Então, galera, quero começar aí me apresentando. Talvez nem todo mundo me conhece, nem todo mundo me acompanha aí no Facebook ou tem uma relação próxima comigo. Mas meu nome é Thiago Santos, eu sou cristão, sou líder religioso, sou teólogo, fui seminarista pelo Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia Este e mestrando em teologia pela PUC, aqui de Porto Alegre. E eu gravo esse vídeo nesse lugar de fala, né, como cidadão brasileiro, como líder religioso, mas sobretudo como discípulo de Jesus Cristo. Eu me direciono num primeiro momento para os meus irmãos que são pastores, padres, líderes de comunidades religiosas. E como líder de uma comunidade religiosa, sobretudo levando em consideração a realidade de pobreza não só do Brasil, como também da América Latina, eu sei que tu pastoreia pessoas pobres na tua igreja. Eu sei que entre os irmãos mais abastados da tua comunidade, da tua igreja, também estão os mais pobres. Os pastores que militam pelo fim dos direitos trabalhistas, pela precarização do trabalho, pelo fim das políticas de assistência, esquecem que o seu próprio sustento vem da força de trabalho desses irmãos, que com muito custo ofertam o pouco que têm pela fé para agradar a Deus e manter a obra dele, que infelizmente, em muitos casos, tem sustentado líderes que têm sacralizado o capitalismo, legitimado a precarização do trabalho e dificultado aos mais pobres que tenham garantidas as políticas públicas que buscam trazer um pouco de dignidade para suas vidas sofridas. E o fazem manipulando as mentes com jargões religiosos e o uso indevido do nome de Deus. A analogia que eu faço a respeito disso é como se Moisés, ao invés de libertar o povo sofrido, se mancomunasse com o faraó em seu projeto tirano de exploração e de retirada de direitos. Quando não fazem explicitamente, militando contra os direitos dos mais pobres e fazendo uso da sua influência para levar a sua comunidade inteira a se opor a esses direitos, também o fazem anestesiando a igreja quanto à sua responsabilidade social no mundo. Ou tu acha que quando, por exemplo, Jesus cura um leproso, houve ali somente um milagre a nível espiritual? Jesus não transforma ninguém pela metade. Né? Quando o reino de Deus vem, ele vem para o ser humano de forma integral, para o ser humano de forma completa. Todas as dimensões do seu ser são transformadas. Aquele homem, por exemplo, leproso que Jesus cura, ele é um homem considerado impuro, que não podia produzir nada, porque inclusive tudo que ele tocava era considerado impuro. Quando Jesus cura esse homem pode voltar a trabalhar, esse homem pode voltar a uma vida normal, a abraçar, a ser abraçado. Jesus faz um resgate da dignidade humana. Não é só um milagre, não é só uma coisa do abstrato, do espiritual. É uma coisa do factual para a vida concreta daquele sujeito. E se o reino de Deus é um já e um ainda não, a sua mensagem é para o além, mas deve ser também para o agora. O que fizeram com a igreja do nosso Senhor Jesus nessas eleições foi uma total aberração, né? Primeiramente porque falamos de liberdade religiosa, né? Exigimos liberdade religiosa enquanto cristãos, mas nós colocamos na parede os candidatos, os forçando a travarem uma disputa cristã moralista. Ao que parece, não importou quem estava mais preparado para o exercício do cargo, os seus projetos de governo e etc., senão quem citava mais versículos bíblicos, quem falava mais vezes o nome de Deus, quem sabia mais jargões gospel, né? E quem convencia melhor de que era um cristão de verdade.
ainda que seu discurso fosse totalmente às avessas do próprio Cristo. A confraria religiosa transformou essas eleições numa gincana bíblica de acampamento. Parecia a eleição de um papa, né? Nem parecia uma eleição à presidência da República. Eu, como cristão, não acredito que devemos ter necessariamente um presidente cristão, mas um que respeite as múltiplas expressões de fé do nosso país, que são muitas, inclusive a cristã. A fé deve ser respeitada e não deve ser imposta. Nós precisávamos de um presidente democrático, competente e que estivesse aberto para o diálogo com o diferente. Porque saber dialogar é um critério basilar da política. E num país que se encontra profundamente dividido, era fundamental que nós tivéssemos um presidente que fosse conciliador e pacifista. Não é o caso, né? Agora, se um candidato resolve evocar o nome de Deus, o nome de Cristo e da sua igreja na sua campanha, no mínimo se esperava que ele se parecesse com Cristo, que agisse com misericórdia como Cristo, que tivesse uma mensagem transformadora de amor e de perdão como a mensagem de Cristo. O que não se encaixa de forma alguma no candidato eleito da extrema-direita, Jair Bolsonaro. Veja, não é porque a pessoa se diz cristã, faz uso do nome de Deus para se promover, né, e recita meia dúzia de versículos bíblicos, que ela é de fato cristã e que ela é legítima representante de Cristo. Até o diabo sabe citar a Bíblia, né? Foi assim no encontro dele com Jesus no deserto, né? Até o diabo sabe citar a Bíblia. A árvore nós reconhecemos pelo fruto que ela dá. E os frutos do candidato Jair Bolsonaro até aqui foram grosserias, violência, desrespeito com seu adversário político, desrespeito com seus eleitores, uma campanha ganha na base da mentira. Chega a ser uma zombaria, inclusive, com a palavra de Deus, que a sua campanha que foi marcada por fake news, marcada por notícias falsas, tivesse como lema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só pode ser uma zombaria com a Bíblia. Quando uma pessoa assim, que exalta a violência como alternativa, que discursa abertamente contra negros, indígenas, mulheres, homossexuais, e o faz se dizendo cristão, o faz em nome de Deus, e ainda por cima é legitimado pelas igrejas e pelos pastores, isso só presta um desserviço para a pregação do Evangelho. O que está acontecendo é que vocês estão vacinando as pessoas contra Cristo e contra a igreja. Como que vocês pretendem pregar o Evangelho para homossexuais que vocês dizem detestar, odiar? Como vocês querem fazer a partir de agora uma capelania nos presídios e com os menores infratores, se vocês deixam claro que vocês preferiam ver essas pessoas mortas, torturadas? Como pregar o Evangelho nesses mesmos termos para mulheres, negros, indígenas, depois de tanto desprezo e ódio com esse público, usando ainda por cima o doce nome de Cristo para isso? Nós estamos vacinando as pessoas contra o Evangelho. As pessoas não querem mais saber das igrejas, não querem mais saber dos cristãos, e não é por causa dos ensinamentos de Cristo, mas porque vocês em nada lembram Jesus. Vocês parecem mais o diabo do que Jesus, dessa forma. Vocês se deixaram seduzir por uma campanha fraudulenta, moralista, estribada na calúnia, porque fake news é uma palavra moderna para pecados que são antigos, a maledicência, a mentira. Vocês dizem
que a esquerda ia perseguir a igreja, mas vejam bem, nós tivemos 12 anos de um governo de esquerda. Nunca nós tivemos um caso de uma perseguição da igreja nesse período. Bem pelo contrário, nesses 12 anos houveram liberdade religiosa, isenções de impostos, facilidades para aquisições de terrenos, crescimento econômico, crescimento numérico da igreja. Foi na época da ditadura, inclusive, que nós tínhamos censuradores ouvindo sermões de domingo. Foi na época da ditadura que irmãos entregaram irmãos para serem torturados pelos militares. Foi na época da ditadura que pastores, padres e jovens das nossas igrejas foram presos. Eu quero lembrar o nome de alguns, inclusive. Eu quero lembrar aqui a memória do estudante da USP, Alexandre Vanucci, estudante católico, que foi assassinado no dia 17 de março de 1973, com 22 anos, pelos militares. Quero lembrar aqui também do padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, que também foi torturado e morto em Recife pelos militares em 1969. Eu quero lembrar aqui o nome da irmã Eleni Guariba, irmã metodista, que foi presa em 1970 e ainda hoje é desaparecida. Quero lembrar também o irmão Ivan Mota Dias, estudante presbiteriano, preso aos 28 anos em 1971 e desaparecido até hoje. O padre João Bosco Bunier, assassinado no dia 12 de outubro de 1976, em Conceição do Araguaia, pelos militares. Quero lembrar também do Juarez Guimarães Brito, irmão presbiteriano, líder estudantil, que foi preso no DOPS, aqui de Porto Alegre, em 1970 e até hoje desaparecido. Quero lembrar também do líder da juventude presbiteriana, Paulo Stuart Wright, que foi eleito também deputado estadual de Santa Catarina, foi cassado em 1964, exilado no México, retorna em 1973, é preso pelos militares e até hoje desaparecido. Lembro também do Santos Dias da Silva, líder da pastoral operária da Igreja Católica, que representava também a CNBB, foi baleado, foi morto com um tiro nas costas, disparado pelo militar Herculano Leonel no dia 30 de outubro de 1970. Quero lembrar aqui também do Frei Tito de Alencar, preso aos 24 anos em 1970, torturado e deportado. A tortura e o sofrimento que passou o irmão Tito foi tão grande que ele cometeu suicídio no dia 10 de agosto de 1974. Não foi a esquerda que perseguiu a igreja nesse país. Contrariando as orientações bíblicas de Jesus, do Sermão da Montanha, dos apóstolos, de toda a carta de Tiago, vocês têm ignorado o pobre e tomado partido pelos mais ricos. Têm colocado seus interesses privados acima do bem-estar coletivo, cuspindo assim nas raízes da igreja cristã lá de Atos, onde tudo era dividido entre todos, de acordo com a necessidade de cada um, e a ninguém faltava nada. Eu não reconheço o Deus cristão na atitude e nas falas de vocês. Mas bem vejo o apego ao poder e ao acúmulo de capital
típico daqueles que servem a Mamon. Deste Deus que compactua com a brutalidade sem nenhum drama de consciência, desse Deus belicista, cheio de ódio, que acha legítimo exterminar o outro que é diferente, que aprecia as ameaças, as grosserias, a brutalidade, desse Deus eu sou ateu. Porque não parece com um Deus que leio na Bíblia e com quem convivo na doce e acolhedora pessoa de Cristo. Eu me pergunto com que cara celebrará a reforma protestante nessa quarta-feira agora, uma igreja que não protesta contra a injustiça, que não protesta contra a exploração dos mais pobres e o uso da fé e da igreja para oprimir e alienar a população de um país. Nessa quarta-feira agora, Lutero e os irmãos que derramaram seu sangue pela reforma vão julgar a igreja brasileira. Com que cara celebrará o Natal uma igreja que vive num mundo abstrato de coisas espirituais e que nega todo tipo de humanidade e a dignidade da pessoa humana? Como celebrará um Deus que se faz homem e se apresenta em toda a sua humanidade, que nasce e morre entre os pobres, que é rejeitado pelos religiosos da sua época, torturado e morto pelo Estado? Com que cara celebrará o Natal uma igreja que flerta com a tortura, sendo seu próprio Cristo torturado? Com que cara abraçaremos os nossos familiares daqui a 2 meses na virada do ano, desejando-lhes paz no ano seguinte, se nós condenamos o país aos próximos 4 anos de incerteza e de medo? O que é possível definir sobre a igreja brasileira é que ela é incapaz de exercer na prática aquilo que só sabe na teoria. A mensagem de amor que Cristo tem a oferecer ao mundo encontra em sua própria igreja resistência. É uma dificuldade para transpor o conceito e levar esse amor para a vida prática, para aquilo que é factível. É uma igreja que mataria Jesus novamente, não tenho nenhuma dúvida. Bolsonaro é o primeiro presidente que esse país elege esperando que ele não cumpra tudo aquilo que ele disse que faria. Do contrário, a nossa bandeira será vermelha, mas de sangue. Esperamos que o seu mandato seja como foi a sua campanha, uma grande fake news, uma grande mentira. Nós esperamos que ele faça aquilo que ele fez nos últimos quase 30 anos de vida pública, ou seja, nada. Do contrário, eu temo por minha vida, pela vida daqueles que pastoreio, mas como discípulo de Jesus, que também foi perseguido, rejeitado, torturado, morto, entendo que os seus discípulos não devem esperar melhor sorte do que a do Mestre. Eu sei que outras irmãs e irmãos em Cristo compartilham desse mesmo sentimento, né? E eu quero encorajá-los aí, de onde vocês estão me ouvindo, de onde vocês estão me vendo, a não se acovardarem e nem se resignarem. O nosso país, ele precisa agora de pessoas que assumam o compromisso dos seus batismos. E assim como fizeram os profetas no passado, denunciando os pecados, que nós possamos fazer da mesma forma, denunciando os pecados dessa nação, a começar por aqueles que são cometidos pelo próprio povo de Deus. Se reúnam, encorajam uns aos outros, convoquem para reuniões públicas, façam estudos bíblicos que denunciem esse escárnio que nós vemos na confraria religiosa e esse escárnio que fazem com o nome de Cristo. Capacitem outros a fazerem o mesmo. Acolham aqueles que nesse processo todo foram expulsos das suas igrejas, das suas comunidades de fé, ou que abandonaram
por não suportar a coerção e a pressão dos seus líderes. Vocês não sabem a quantidade de gente que me procurou nesse período, a quantidade de gente que nós conseguimos reunir no nosso grupo ali, o Cristãos contra o Fascismo. Nós temos ali no grupo 9.000 pessoas, e algumas pessoas dizendo que pensavam que estavam loucas, enlouquecendo, porque elas eram a única no meio de uma comunidade religiosa inteira, né, apoiando, né, tendo que engolir aquele discurso repulsivo do candidato da extrema-direita, né, um discurso de violência, de ódio. Essas eleições, elas foram um divisor de águas para a igreja brasileira. E eu espero que novas comunidades surjam a partir daí. Eu espero que nessa quarta a gente se inspire na própria reforma protestante para começarmos uma reforma na nossa igreja. E que novas comunidades surjam a partir deste momento para fazer oposição a essa confraria religiosa que aí está e aos retrocessos que esse governo que virá representa. Ariel, eu te entendo, cara, tu não é o primeiro que diz isso, que nunca mais vai colocar os pés numa confraria religiosa. Eu até evito de chamar de igreja, porque não me parece a igreja de Cristo. Eu prefiro o termo confraria religiosa, né? Porque a igreja são as pessoas, e em especial as pessoas que não se dobraram a esse discurso violento, né? São aquelas que, assim como o Daniel e os seus amigos lá, não se curvam à estátua do Nabucodonosor. Essa daí é a igreja. E eu te entendo, cara. E eu te entendo. Outras pessoas assim como tu também. Eu quero terminar essa reflexão aqui com um texto que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, dos versos 13 aos versos 39. Eu chamo a atenção aqui por serem palavras de Jesus. Essas são palavras de Jesus, lá em Mateus 23, do 13 ao 39. Diz o seguinte: Não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. Vocês são um caso com os dedos cruzados, ela não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, daí ela vale. Quanta ignorância religiosa! O couro da Bíblia é mais importante que a pele das suas mãos? Que tal essa bobagem? Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor. Mas se levanta as mãos tomando Deus por testemunha, então ela vale alguma coisa. Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de oração? Promessa é promessa. Deus está presente observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham. Mas no essencial da lei de Deus, coisas como a justiça social, a compaixão e fidelidade, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada, do princípio ao fim. Nessa preocupação doentia com os pontos e as vírgulas, vocês esquecem daquilo que é mais importante. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol
enquanto o interior está sujo com a sua cobiça, o seu ódio e vida cheia de ostentações. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilhante poderá fazer algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês são como lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta. Mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz, vocês são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido naquele tempo dos seus antepassados, não teriam torturado e nem matado aqueles que anunciavam a mensagem de libertação aos pobres. Vocês dizem que não teriam sangue nas mãos. Conversa fiada. Vocês e aqueles assassinos são farinhas do mesmo saco e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros, raça de víboras, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que envio profetas, guias, sábios e mestres, geração após geração. E geração após geração, vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra os meus profetas. Há uma coisa que vocês não podem evitar. Cada gota de sangue justo derramado na terra, começando pelo sangue de Abel, um homem bom, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, assassinado por vocês enquanto orava, está sobre a cabeça de vocês. Afirmo que tudo isso será cobrado desta geração. Brasil, Brasil, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos como uma galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora você está aí, desolada. Essa é a mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 13 a 39. Parece que foi escrita para nós. E de fato, foi. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é viva. E ela transcende o tempo, a cultura, o espaço.